E aí, tudo bem? Sim, Vamos indo. bom dia. Bom dia, né? Estamos indo junto com Deus para nos fortificar, não é mesmo? Uhum. É. Bom, deixa eu ver se está ligado. Acho que a Tia Gilbert vai colocar, já está lá. Isso. Oi, Claudete! Oi, Giovanni! Olá, pessoal da sala de aula. Que Pessoal da... pena que você não pode ficar em sala de aula, hein? Oi. Triste. vamos chegar ao momento disso tudo melhorar, tá, Giovanni? O que eu gosto mesmo é de estar com todos, né? Mas a gente não pode ainda ficar com todos na sala de aula, né? É chato, porque eu sempre fui acostumada a ter a sala cheia, com todos os alunos, fazendo várias atividades, a gente cantando músicas, paródias, fazendo trabalhos. Isso aí eu fiz a vida toda. Aí no Tia, você Aragão, sabia que... no Aragão era sempre fazendo as atividades aí, mas, né? Tia, você sabia que na época, na época do negócio do faraó, do Egito, sabia que era bem comum as criancinhas não usavam roupa desde a pré-adolescência? Sim, Quê? sim. Isso é bem comum. É, só usavam depois da fase na adolescência, enquanto criança não usava. Né? Bom dia, Maria Helena. Pessoal da sala de aula, o microfone está desligado. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Bom dia, bom pessoal da dia. sala. Agora eu quero ouvir bom dia. Bom dia, bom dia, bom Pessoal que está na dia. escola, né? Entendi. Isso. Então, vamos Bom dia, tia. finalizar o nosso capítulo, né? Sobre os povos do continente americano, né? Vamos ver se dá tempo de fazer tudo que eu Vocês têm planejei coisas para hoje, incas. certo? Então, para a gente começar, eu vou primeiro começar a aula e depois, na outra aula, eu faço a chamada, tá bom? Então, vamos lá. Então, teremos aí, vamos dar continuidade, vamos conferir, né? Vamos pegar o livro. Peguei. Vamos pegar o livro. Nós trabalhamos até a página 292. Espera que eu tô procurando. Oi, Peraí. tia. Não, a gente fez até 294. Ah, Achei. chegamos aqui, né? Eu não... Chegou, porque eu já fiz o dever. Ah, chegou até a 292. Eu acho que eu não fiz. Você pode ter feito, Não, mas tia, foi só até 292. isso, você até pode ter adiantado o dever, não tem problema nenhum, tá? Mas a gente foi até a 292, né? Semana passada, dia 18, eu anotei aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte: vamos finalizar os astecas, conhecer os incas. Eu posso fazer disposição? Está falando comigo, Giovanni? Opa, áudio tá fechado, foi mal. Tá. Então, Ó, tô nós vamos aberto. finalizar os astecas, vamos conhecer os incas. Aí tem um videozinho de mais ou menos 6 minutos, mostrando um pouco cada uma dessas três civilizações, tá? E aí depois a gente parte para os exercícios. Então, esse é o esquema das nossas aulas hoje. Vamos ver se dá para a gente fazer tudo, ok? Então, Tá vamos bom. lá? Então, primeiro, Vamos. página 293. Pessoal da sala de aula, página 293. Vou até escrever. Então, Vou até escrever.
Hoje são 25. Gosto de pôr a data como se fosse colocar no quadro. A página que nós vamos trabalhar. 293. Pronto, está aí no chat. Essa é a página que vamos iniciar. Mas mesmo iniciando nessa página, nós podemos rever um pouquinho sobre a outra página 292, né? Então, vamos lembrar aqui algumas coisas que nós falamos semana passada sobre os astecas. Nós já vimos os maias, né? Deixa eu dar uma passadinha rápida para vermos os maias, né? A civilização maia, que se fixou na região do meio da América, chamada Mesoamérica, meio, né? E vimos aí várias cidades que eles fundaram e vimos também o que eles produziam. Nós vimos aí que o milho era um grande destaque na agricultura, além da mandioca, do algodão, do cacau, né? Nós vimos aí a curiosidade da variedade de milho que eles cultivavam. Vimos também a cultura maia, que eles também se dedicaram à astronomia, matemática, medicina, né? E aí, agora, nós vamos continuar com os astecas. Os astecas, olhando aqui no meu mapa, nós temos os astecas aqui bem no finalzinho da América do Norte, né? Ela ainda faz limite, ó, com a civilização maia. Tá? Dá para ver jeitinho. Olha o pessoal da sala de aula, vamos prestar atenção aí no mapa. Então, ela faz limite com os maias, né? Um pouquinho maior do que os maias. Os maias foram uma civilização um pouco menor. Os maias já são povos que se juntaram, né? E formaram a civilização asteca maior do que os maias. E aí nós vimos que ainda essa região está incluído com o nome Mesoamérica, né? E aí tem a história, né, dos povos que chegaram, os primeiros povos que chegaram nessa região eram os povos chamados mexicas, né? Aqui, ó, mexicas. E esses povos vão criar algumas cidades, né? Vai chegar vários outros povos. Você pode observar aqui no mapa que tem várias cidades. Tenochtitlan que está em destaque aqui, é o centro da capital hoje do México. E nesse período que nós estamos trabalhando, antes dos europeus chegarem na América, ela também vai ser a capital do Império Azteca. E por que capital, gente? Capital sempre é aquele local onde o comércio é bastante intenso. Então, uma cidade que todo mundo vai ali fazer comércio, comprar, vender, através de trocas, ela se torna a capital. Por quê? Ela vai ter um movimento muito grande de pessoas, mercadorias, por isso ela se torna a capital. Tá? E, logicamente, com o decorrer dos séculos, essa capital antiga, ela continuou sendo a capital do país México, né? E aí temos a história do povo mexica, né? Que fala sobre a história dos deuses, né? Que representa aqui na bandeira do México essa lenda, essa história, né? Tia, lembra, de que se aparecesse uma águia em cima de um cacto, mordendo a serpente, ali seria um lugar bom para plantar. Isso, exatamente. Seria uma mensagem. Sacrificavam pessoas pobres. É o quê? Não sabia que eles sacrificavam as pessoas pobres.
Não é só não se trata de pessoas pobres. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas preste atenção. O Deus, né, o Deus considerado aí o Deus Sol, que é Huitzilopochtli, né? Tem aí no livro de vocês, na página 292, a representação desse primeiro Deus aí, né? Aqui, ó, nós temos 4 representações dos deuses. Esse primeiro era o chamado Deus do Sol, né? O Deus do Sol é aquele que vai promover a vida, né? Sem o Sol não há fotossíntese, a planta não se desenvolve. Então, tudo relacionado com Deus Sol. Então, inclusive, esses sacrifícios também eram feitos para, vamos dizer, para agradecer a boa colheita, né? E que eles achavam, gente. Aí a gente está pensando hoje, nós estamos no século XXI. Aí, nessas histórias, nessa lenda, é uma lenda desse povo, nessa lenda, eles achavam que o sacrifício deixaria, né, o Deus mais feliz, né? Demonstrando a vida, o coração da pessoa. E quem era morto nesse sacrifício, algumas vezes, eram as pessoas nas quais eles lutavam, né? Os prisioneiros. Às vezes, era um prisioneiro que tivesse mais força na hora da guerra, na hora da luta, eles capturavam esse, né? Porque ele era muito valente, ele era muito forte, mas também poderia ser uma pessoa do próprio grupo, da própria sociedade deles, né? Porque eles acreditavam que era para homenagear um Deus, né? A gente não pode pensar, que absurdo, era a história contada por eles, se era verdade ou não, não temos uma certeza, né? Mas que existe até hoje esses locais aonde faziam os sacrifícios, como esse desenho aqui está representando, né? Lá no alto da pirâmide, eles tinham o local, né? Da onde colocava a pessoa, e o grande chefe fincava uma faca no peito da pessoa e tirava o coração da pessoa ainda batendo, né? Arrancava ele e colocava num outro suporte aqui do lado, ou do lado direito ou do lado esquerdo, aquele coração. Era o que eles acreditavam, né? Que isso era para deixar o Deus feliz, já que era a vida, né? Já que o Deus Sol proporcionava a vida. Então, a gente precisa pensar que era o pensamento de um povo, né? E se a gente parar para analisar, hoje, né? Hoje a gente não tem sacrifícios, mas a gente pode até usar esse termo, sacrifícios, para outras situações que nós vivemos hoje, né? Mãe que deixa matar filho, pai que mata filho. Então, olha só, hoje nós estamos no século XXI e coisas terríveis acontecem. E não é nenhuma lenda de nenhum Deus, né? São as próprias pessoas fazendo por nada, né? Então, veja, são 2 momentos diferentes. O momento atual, né, que é difícil a gente aceitar uma explicação de como as pessoas têm coragem de fazer causar essas mortes, né? Em pai, mãe, filho, por aí vai. E esse só um minutinho, Giovanni, só um minutinho. E essas pessoas, né, da antiguidade aí, que nós estamos conhecendo, que viviam aqui já há bastante tempo, e eles faziam isso para agradar um Deus. Não era todo dia que eles faziam isso. Fala, Giovanni. Tia, essas construções aí ainda continuam lá ainda.
Só que tá caindo em pedaço. Muitos turistas ali vão lá, né? Visitar, tirar uma foto. Até hoje. Só que com essa quarentena, tá tudo fechado. Mas Então, aonde você falou? esse lugar aí onde estão, os Ah, apartamentos. sim, no México. Isso é no México. Até É, onde eles vão visitar. Há uma... As pessoas que vão fazer passeio, né, que conhecem essa história do povo asteca, geralmente, por exemplo, eu, se fosse lá, claro que eu gostaria de ir conhecer de pertinho essa pirâmide. sei lá, eu ia entrar lá dentro para ver como é que é lá dentro. Não, até não, eu até não precisava entrar lá dentro, mas eu gostaria de chegar bem pertinho dela, ver isso de perto, essa construção, né? Como tem as construções do Egito, lá no Egito até os dias de hoje, que as pessoas vão visitar, aqui na América ainda há essas construções, ok? Isso foi feito de pedra e barro. É, muitas vezes só pedras empilhadas, uma do lado da outra. Tá? Aqui embaixo, ó, é uma construção, de uma arquitetura, né, uma peça que eles faziam para decorar algumas paredes, né, alguns outros templos, sem ser a própria pirâmide, eles faziam e representavam aqui também a serpente ou o jaguar. Vocês observaram aqui, por exemplo, esse homem aqui, da esquerda, ele tem, geralmente, pele do jaguar, que é tipo uma onça, né? Ó, porque esses animais também eram muito admirados por esse povo, tá? Então, mais ou menos aí, a gente tem algumas curiosidades sobre os astecas. Então, vamos prosseguir. Agora, a parte religiosa, ainda está na página 292. Religiosidade. Nós já falamos dela, só estamos revendo, tá? Foi semana passada. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? E faziam os sacrifícios humanos para o funcionamento do sol, quer dizer, eles fazendo esse sacrifício, matando aquelas pessoas, tirando o coração, eles acreditavam que o Deus Sol, né, deixaria ou proporcionaria melhores dias para a colheita, tá? A religião asteca era típico da região, incorporou elementos característicos da religião de outros povos, né? A gente pode perceber aqui que os deuses deles, eles faziam uma representação, né, bem diferente do que a gente já viu até agora, da Mesopotâmia. Bem estranha. Do Egito, é bem cheio de enfeite, bem colorido, né? É uma coisa bastante diferente, né? Tipo o Egito, que ficam os... A gente consegue, ali do Egito, a gente consegue ver alguns deuses que é a forma de humano, alguns com cabeça de animal, mas esse aí a gente não sabe se ou é pessoa ou é animal. Isso. Olha só, aqui na página de vocês, ó, tem 4 deuses aqui para vocês terem a noção. O Huitzilopochtli, que era o deus Sol, né, o primeiro. O segundo, Quetzalcoatl, que é a 292. A serpente emplumada. A serpente emplumada. E depois tem Tezcatlipoca, que era deus da noite, e Tlaloc, é complicado os nomes, era o deus da chuva, do relâmpago, da tempestade, do granizo, né? Então, a gente tem aqui alguns, ainda existiam outros, esses seriam os principais. Não se preocupe que eu não vou pedir a ninguém para escrever o nome dos deuses, tá, gente? Se tiver alguma avaliação que mencione esses deuses, eu já vou dar a eles escrito, tá? Não precisa se preocupar quanto à escrita, né? É um pouco mais
complicado, eu não iria fazer isso, ok? Bom, tudo bem até aqui? Ok, então vamos lá. Aí chegamos, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Organização militar, página 293. Como estava organizado? Eu coloquei aqui bem resumido, né? Tinha um exército composto por homens bem treinados, sempre dispostos a conquistar as terras. Está aí no primeiro parágrafo de vocês, ó. Podem até destacar. Pode pegar o lápis, marcar texto, né? Aí onde está no primeiro parágrafo, organização militar, na segunda linha, seu exército era composto por homens bem treinados que estavam sempre prontos para conquistar as terras, certo? Então, esse é o suficiente aí para a gente lembrar sobre o exército. E o comércio, né? Vamos ver como era o comércio. O comércio intenso, existente em grandes cidades astecas, evidenciava a diversidade de gêneros produzidos e a riqueza do povo. A gente pode observar aqui, vou aumentar mais um pouquinho, para a gente observar o comércio. Olha só, é um desenho, né? Porque não tinha máquina fotográfica, né, naquele período. Ah, desculpa, deixa eu voltar aqui na imagem dos guerreiros. Olha como eles se vestiam. Esse daqui da direita, essa imagem 2, ele tem, inclusive, a cabeça de um jaguar, né? O corpo todo pintado como se fosse uma onça, porque é um animal de força, ele é um guerreiro e se destaca quase que como um grande chefe também, né? E esse primeiro, ele tem a cabeça de uma águia. A águia, aquela que está aqui na representação da lenda. Então, em vários momentos, a gente vai ver pessoas com a cabeça representando a águia, né? Porque era a história do povo deles. E aí o comércio... O que lembra esse comércio aqui, a gente vendo essa imagem, gente? O que nos lembra hoje? Parece o quê? Uma feira. Isso, parece uma feira, né? Várias pessoas, só que aqui as pessoas estão no chão, sentadas, vendendo seus produtos. Aqui do lado esquerdo, né? Vários alimentos, frutas. Do lado direito, vários potes de cerâmica, né? Tem uma pessoa aqui examinando para ver se vai comprar. Então, outras pessoas fazendo outros tipos de comércio. Então, a gente pode observar que era um comércio como uma feira hoje. Aqui, no caso, só não tinha a representação de barraquinhas, eles vendiam assim. Então, aquela cidade de Tenochtitlan, ela era esse grande centro de comércio, que todos os outros povos que viviam ali dentro da civilização asteca iam lá comprar ou vender. Lembrando que tem um detalhe aí sobre comprar e vender. Observe a imagem da página 293, ó. Nessa página aqui, cadê? Nessa página aqui, 293, a gente tem essa imagem aqui que está muito legal, muito bonitinha essa imagem. Observem, gente, a imagem. Vamos ver o que está escrito em cada partezinha dessa. Começando aqui, começando aqui, né? Vou pedir para Maria Helena. Você pode ler, Maria Helena, essa parte primeira? Como não havia dinheiro... Como não havia dinheiro naquela época, grãos de cacau podiam ser utilizados como moedas de troca. Isso. Aí tem aí na mãozinha mostrando as sementes do cacau. Né? Nós já vimos lá
a imagem do cacau, né? Aquela planta, lá só para lembrar, né? Deixa eu voltar aqui, ó. A planta, o fruto, né, que tem uma casca bem grossa, aqui dentro tudo arrumadinho em gomos, coberta por uma membrana, né? E aí, dentro dessa membrana branca é que está a semente que produz o cacau, né? E aí, essas sementes... Isso, essas sementes é que eles iriam fazer o chocolate. E aí, como que eles produziam? Olha só, gente, é bem interessante. Eles foram os grandes inventores do chocolate. Na verdade, eles escreviam a maneira que eles pronunciavam e depois era escrita, era mais ou menos dessa forma aqui, ó. Chocolate. Escrevi no chat, gente, olha só. Chocolate. Dessa forma, olha aí, pessoal da sala. Então, o chocolate era o que eles tiveram a ideia de moer aquelas sementes, tornando-se pozinho, e aí eles acrescentavam água, aquele chocolate moído, né? Acrescentava também, gente, pimenta. E fazia aquela mistura e bebia. Coava, né? E bebia. Amargo. Então, devia ser terrível. O chocolate puro com pimenta, né? E a professora, mas aí fala que os europeus, a Suíça, né? Que é um país que fala que é o melhor chocolate do mundo e tal, mas depois que os espanhóis tiveram nessa região, conheceram o chocolate, é que eles levaram essas sementes de cacau para a Europa, moíam e começaram a acrescentar outros ingredientes, porque o chocolate puro, o cacau moído, ele é muito amargo. É muito amargo. Nas lojas de produtos naturais, vende. Às vezes você pede, eu quero 100 gramas de cacau, eu quero 200 gramas, lá, quanto você quiser. É o chocolate puro, é o caroço moído. Ele é puro, ele é muito amargo. Aí, o que os espanhóis levaram para a Europa e começaram a acrescentar outros ingredientes, colocando açúcar, colocando um leite, e aí fazendo um outro tipo de bebida. Mais tarde é que eles vão começar a fazer a produção do chocolate em barra. O nome da pessoa que gosta muito de chocolate se chama chocolate. O nome da pessoa que é doido com chocolate chama chocolate. Sim, Giovanni. Que é viciado em chocolate. Então, gente, deu para entender? Quer dizer, o chocolate que nós conhecemos hoje, ele é adicionado de vários produtos, né? É só você, quando comprar uma barra de chocolate, ver no verso a composição. O que levou aquele chocolate? Ele levou cacau e levou vários outros produtos, né? Então, o chocolate que nós conhecemos hoje é bastante diferente do que os astecas faziam, mas foram eles os grandes criadores do chocolate, tá? E ainda nessa página, né, o chocolate era tão, assim, esse cacau era tão importante para eles que servia como moeda, né? Então, eu tenho sementes de chocolate do cacau, vou trocar com, por exemplo, com Giovanni. Giovanni produz, aí nesse período, tá? Dando um exemplo. Giovanni produz vários utensílios de cerâmica. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Cheguei aqui nesse comércio, o Giovanni faz esses potes de cerâmica e vende. E eu tenho sementes de cacau. Aí eu vou lá com o Giovanni, vou comercializar com ele os potes em troca de sementes de cacau.
cacau você tem isso. 5 cacau. Pode ficar com 60 anos. Uhul, lucro. É um belo exemplo. O cacau seria como se fosse o dinheiro que você estava recebendo, porque você talvez não tivesse cacau, e aí era uma forma de obter. Ok, gente? Pessoal da sala de aula, da escola, deu para ver a história do chocolate? E aí, continuando ainda na página 293, temos aí ao lado do que a Maria Helena leu, Rayane de Souza, vou pedir a você, pode ler, Rayane? Sim, peraí, só um minutinho. Sim, ali do lado. As pessoas pobres. As pessoas pobres da sociedade asteca ofereciam sua força de trabalho em troca dos produtos de que necessitavam. Isso, obrigada. Então, olha só, as pessoas mais pobres ofereciam o seu trabalho em troca de alimentos, de produtos que não tinha. Tipo, eu vou levar essa mercadoria para um outro lugar e vou receber um alimento para mim. Então, seria dessa forma que as pessoas mais pobres dessa sociedade asteca, eles conseguiam viver, né? Fazendo um serviço e ganhando, principalmente, alimento em troca disso, certo? Então, vamos ver agora, deixa eu ver, Kaique Sereno, você pode ler para mim agora a parte de baixo, aqui nesse cantinho, ó. Do lado desse homenzinho aqui. Kaique Sereno. Oi, tia. Opa, pode ler para mim aqui esse textinho aqui do lado do homenzinho? Sim. Tá. Prisioneiros capturados em guerras eram vendidos como escravos nesses mercados. Isso, você leu o outro do lado direito. Então, prisioneiros capturados nas guerras, quando havia um conflito entre outro povo, com os astecas e um outro povo, esses que eram capturados, os astecas vendiam nessas feiras aí como escravo, né? Então, já tinha aí o momento da escravidão, já tinha lá no Egito, na Mesopotâmia, já tinham escravos que eram geralmente o quê? Prisioneiros de guerra. Aqueles que perdiam num conflito se tornavam escravos. E aí eles negociavam. E aí, finalizando esse pedacinho aqui agora, do cantinho, perto do aspiral aqui do livro, né? Vamos ver, Giovanni, pode ser você, Giovanni? Pode. Então, lê aí sobre os tecidos. Os tecidos negros, pelas plumas e objetos de cerâmica eram alguns dos produtos que podiam ser trocados no mercado. Isso. Então, veja que o que era trocado, quais eram os tipos de produtos que eram comercializados, né? Tecido, milho, penas, as penas das aves para fazer os enfeites da cabeça, do corpo, né? Deixa eu esqueci até de mostrar aqui, ó. Por isso, né? Aqui, ó. Olha aqui o meu, né, que eu fiz aqui para lembrar aqui, ó. Então, eles faziam com as penas das aves vários adornos para colocar na cabeça, no corpo, né? Eu até fiz esse aqui para a abertura da aula, para a gente lembrar sobre, caracterizando exatamente essa atividade aí, tá? Então, tudo tranquilo até aqui, como funcionava o comércio? Vamos destacar aí, no texto do comércio, a cidade de Tenochtitlan. Está aqui no parágrafo de comércio. Sim, Terra.
Aqui, ó. Então, pode destacar aí, ó. Na segunda linha, em cidades como Tenochtitlan, existiam grandes mercados onde as pessoas trocavam diversos produtos. Para a gente deixar destaque aí que essa cidade tornou-se capital. Ok? Aí nós vamos partir para os Incas. Depois, nós faremos a página 294. Tá? Vamos logo lá nos Incas, para a gente conhecer, né, como é que funcionava esses Incas. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa sobre os astecas, sobre o que a gente falou? Nós falamos de comércio, da organização militar dele, falamos da religião. Tá tranquilo isso aí? Sim, esses casos de guerra também podem ser usados para sacrifício. Isso. Né? Estranho também ao mesmo tempo. Tá bom. Pessoal da sala de aula, está tranquilo aí? Todos esses itens que nós falamos? Quero ver. Então, vamos lá. Prosseguindo aí. Agora vamos aos Incas, os nossos vizinhos mais próximos. Né? Então, vamos aos Incas. Deixa eu colocar data. Eu coloco data em todas as páginas que a gente trabalha. Então, gente, olha só. Os Incas está localizado na América do Sul. Ele, na verdade, é a maior civilização. Deixa eu ver se eu coloquei lá no início. Não fiz um mapa inteiro, não. Então, nós vimos na América do Norte, os astecas no finalzinho, vimos os maia na Mesoamérica, os astecas pegam um pouquinho o meio da América, mas agora a gente está falando da América do Sul. Olha só aqui, ó, nosso país, o Brasil, né, vem por aqui e faz limite com outros países e também estamos vendo aqui bem no litoral a civilização Inca, né? Então vamos ver o que nós temos aí, o que será de diferente em relação aos maias e aos astecas, né? A gente pode perceber que sempre tem um detalhe diferente, né? Os astecas, às vezes, fizeram uma atividade que diferenciou dos maias e vai ser diferente nos incas. Então, vamos lá. Os incas formaram uma das grandes civilizações pré-colombianas. Vamos lembrar o que quer dizer pré-colombianas? E agora? Cadê agora? Cadê o entendido? Pré-colombianos. Colombiano lembra nome de quem? Colômbia. Exatamente, muito bem. Pré quer dizer antes. Então, pré-colombianos foi o quê? Antes da chegada de Colombo. Então, antes da chegada dos europeus na América, os portugueses e espanhóis, viviam esses povos aqui, tá? Então, não pode esquecer, ó, baúzinho da memória, abriu, colocou essa informação lá e não deixa sair. Então, nós temos aí os povos pré-colombianos, viviam aqui antes de Colombo chegar. E desenvolveram, gente, nessa região da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, ela pega essa parte, uma boa parte aqui, onde está essa localização. É uma região alta, né? Um nível bem alto de altitude, muito frio, muito, né? Então, vamos ver como é que o povo também... nós vimos lá no início o quê? Os inuites. Lembra dos inuites que nós vimos? Que viviam aonde? Ó, voltando aqui, ó. Lá nos polos, né? Eles se habituaram a viver nesse frio geladão e aí continuaram.
os incas, eles também vão se fixar numa região bastante fria, né? Então, vamos conhecer o tamanho desse império. Mas alguns mineiros também. Oi? Mas alguns povos aí que você falou, citando antes, Sim, mas eu voltei lá nos inuites, porque os inuites vivem nos polos, na região mais gelada que existe. E os incas vão se fixarem também nessa região que é bem gelada, tá? Então, vamos lá. O Império Inca estendeu-se por 4.000 quilômetros. No livro de vocês, gente, pode destacar aí no livro, página 295. Tem lá no segundo parágrafo. Segundo parágrafo. Lá na terceira linha. Ó, o Império Inca chegou a ter mais de 3.000 quilômetros de extensão e era habitado por cerca de 12 milhões de pessoas. Então, destaca esse item aí. E essa região, olha no primeiro parágrafo. Theo, faz o favor para mim, lê o primeiro parágrafo aí, sobre os incas, do seu livro. Tá. Os incas se estabeleceram na Argentina, onde atualmente se localiza a Bolívia, a Argentina... Não. Os incas se estabeleceram na região onde atualmente se localiza a Bolívia, a Argentina, o Peru, o Equador e o Chile. Isso. Então, pode destacar aí os países que hoje, né, se localizam nessa região que era os incas, tá? Então, vejam que a extensão deles é bem grande, né? Argentina, Bolívia, Peru, Equador, Chile, são todos os países esperando aqui essa região, né? Bom, então, no livro de vocês fala 3.000 quilômetros. Eu coloquei 4.000 aqui, não tem problema essa variação, não. Vou sempre seguir o que está no livro de vocês, tá? Não se preocupe. Vamos ver a sociedade inca. Tem aí no livro de vocês como é que ela estava organizada. Olha que interessante. Vocês sabiam que a civilização Inca era o nome do grande chefe guerreiro, o grande governante, vamos dizer assim. Vamos destacar isso aí no livro? Vamos lá. Acompanhando a leitura do livro. Na sociedade Inca, o poder exercido de maneira centralizada por um imperador denominado Sapa Inca. Destaquem essa frase aí no livro. Prontos? Pessoal da sala de aula já destacou aí? Ah, então, o nome do imperador era Sapa Inca. E o povo que esse imperador governava acabou sendo chamado de Inca. Recebe até mesmo o próprio nome do imperador, né? Então, nós temos aí esse detalhe. Ainda finalizando esse parágrafo, tem lá, os incas o consideravam descendente do deus Sol, Inti. O deus Sol, vamos destacar aí o nome do deus Sol? Deus Sol, Inti. Por isso, costumavam realizar cerimônias para homenageá-lo. E aí, essas cerimônias, gente, até os dias de hoje, né? Nós estamos no século XXI, depois de Cristo, eles, o pessoal do Peru, principalmente no Peru, eles ainda se vestem, fazem festas para lembrar essa festa do Deus Sol, que é muito bonita, por sinal, que eu já vi alguns vídeos sobre essa festividade, tá? Então, vamos lá. Aí tem o Sapa Inca, né? E temos, ó, na pirâmide da sociedade, que está aqui no meu slide,
a gente tem o imperador, ó. Ele é o que tem maior poder. Então, ele está lá em cima, no topo da pirâmide. Ele é o imperador. Abaixo dele tem a nobreza, a grande família do imperador, com os sacerdotes, chefes militares. Esses estão um pouquinho abaixo do imperador. Depois, a gente tem uma camada pequenininha, gente. Olha aqui na minha pirâmide. Uma camada pequenininha de artesãos e funcionários públicos. É uma proporção bem pequena. Agora, a maior parte é de quem? Olha aqui. Dos camponeses e soldados. Isso. Então, a maior parte da população era de camponeses e soldados. Camponeses, aqueles que vão trabalhar na agricultura para proporcionar o quê? O alimento, né? E os soldados para a defesa. Então, esses formavam o maior número na população inca, né? E aí, aqui ao lado, tem algumas informações que o imperador tinha o controle sobre a vida das pessoas. Como assim? Ele determinava, né, o que podia fazer, o que não podia. E olha só, e pouquíssimos tinham o direito de ver o rosto do imperador. Muitos nem conheciam o imperador, né? Além disso, ele era adorado como o Deus Sol. O imperador era tão adorado e respeitado como o Deus Sol, tá? E a gente tem ainda, aí na sociedade, no segundo parágrafo de sociedade, vamos lá, gente, por que a gente destaca? Porque, às vezes, vão ter exercícios, outras atividades que vão ser mencionadas o que a gente destacou. Aí você não destacou, vai demorar mais um pouco para achar. Por isso que eu peço para destacar. No segundo parágrafo, tem na penúltima linha a palavra ailo. Ailo. Igual está essa aqui do meu slide, ó. Ailo. Que faz parte dessa composição social, né? Então, temos aí ailo, camponeses que se organizaram em comunidades e cultivavam a terra de maneira coletiva. Então, são esses aí, o ailo. Vamos destacar aí no livro isso? Tia, Oi. o meu ailo tá A-Y-L-L-O. Não, L-L-U, não L-L-O, igual no slide. Deixa eu ver. Ah, tá. Tá bom. Deixa eu colocar, então. É porque tem alguns livros que ele coloca... Deixa eu salvar aqui. Alguns livros que ele coloca, apresenta-se escrito com O, e alguns com U. Não tem, é a mesma função, tá? Não tem mudança, só o tipo de ortografia é que às vezes muda, mas é a mesma coisa. Mas foi muito bom você ter observado esse detalhe. Então, o ailo, então vamos destacar quem era o ailo. Camponeses que se organizavam em comunidades chamadas ailo, nas quais podiam cultivar sua terra de maneira coletiva. Então, vamos deixar destacado aí quem fazia parte do ailo. Vocês vejam que ailo aqui na pirâmide da sociedade não está sendo mencionado, mas ele, na verdade, inclui dentro de camponeses também, tá? Alguma dúvida aqui? Alguém quer esclarecer alguma coisa de sociedade? Ah, não, mas aí quando chamar para me responder, aí é que eu quero ver se vão arrebentar na hora da resposta. Ah, quando eu chamar vocês. Próxima aula, daqui a pouquinho nós voltamos, tá? Daqui a pouquinho. Tchau, gente. Trabalho de história. Ah, sim, cadê? Me mostra na próxima aula, porque já acabou o nosso tempo. Quem vai mostrar trabalho hoje, lembrando que hoje
o trabalho vai valer um ponto só, tá? Na próxima aula, assim que começar a minha amostra. Beijo, gente. Até daqui a pouco. Tchau, tia! Tchau.